Deus, ele tem um compromisso com a tua palavra e não com o teu conforto. Sendo assim, o nosso desenvolvimento, ele não acontece em meio ao conforto, mas sim no meio do fogo. Olá, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu compartilhar a mensagem com você. Às vezes, Deus, ele não nos livra da fornalha, porque a fornalha é um lugar de prática da fé. A fornalha é um lugar de desenvolvimento. E sim, pode ter certeza que algumas fornalhas, quem te colocou foi o próprio Deus. Por que Deus faria isso? Ele não é um Deus de amor? Ele permitiria seu filho entrar num fogo? Sim. Sabe por que ele permitiria isso? Justamente por ele ser esse Deus de amor. Porque o pai que ama ajuda seu filho a desenvolver com os nãos. O não, ele é desconfortável e nos força a querer mudar. E isso nos ajuda a se desenvolver. Quer ver só? Depois da morte de Jesus, os discípulos eles ficaram assustados. Então eles começaram a se reunir às portas fechadas. João 20:19 tem essa passagem. E essa não tinha sido a instrução de Jesus. Jesus havia dito, né? Ide e espalhem o evangelho por todas as nações. E o que eles fizeram? Eles se recolheram com medo. E o que o Senhor permitiu para que aquela instrução de Jesus se cumprisse? A perseguição, né? Depois da morte de Estevão, os discípulos eles foram dispersos e começou a serem perseguidos. E essa perseguição levou muito deles a fugir de Jerusalém e se espalhar por todas as regiões da Judéia, de Samaria, da Fenícia, de Chipre, de Antioquia. Apesar dessa dispersão, os discípulos eles aproveitaram as oportunidades para divulgar o evangelho em diferentes lugares, tá? Pregando a palavra e vivendo conforme Jesus havia lhe orientado. Ou seja, essa dispersão, né, embora causada por perseguição, acabou sendo um meio pelo qual o evangelho se espalhou para além de Jerusalém, alcançando novas nações, novas pessoas, novos lugares e cumprindo a palavra do Senhor, que Jesus havia dito para eles. Portanto, Deus, ele tem um compromisso com a tua palavra e não com o teu conforto. Sendo assim, o nosso desenvolvimento, ele não acontece em meio ao conforto, mas sim no meio do fogo, que vai nos empurrando para o propósito de Deus e não para no nosso propósito.